Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente aqui na nossa disciplina de gerenciamento de comunicações do nosso curso de gerenciamento de projetos. Dando continuidade aqui, nós já falamos sobre os conceitos principais básicos de comunicação, né, em geral, e agora vamos começar falando sobre comunicações dentro de projetos. Como é que flui, como é que funciona o fluxo de comunicação dentro de um projeto. E para a gente começar, eu quero mostrar essa figura para você. Essa figura ela é bem emblemática, bem conhecida dentro do mundo do gerenciamento de projetos, principalmente porque ela mostra 8 principais formas de se ver o mesmo projeto. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui com você. Se a gente for olhar aqui na primeira figura, né, como o cliente explicou o projeto, a gente vai ver aqui que tem uma figura mostrando um balanço com 3 degraus, né, de um balanço, 3 níveis de um balanço. O cliente podia explicar aqui um projeto para se divertir com balanço numa árvore, onde o balanço levaria a criança que estivesse ali a se divertir em 3 níveis, alguma coisa assim. Aí na segunda figura, como é que o gerente do projeto entendeu, como nós entendemos o projeto. Você vê que já tem um pouquinho de diferenciação na forma de ver, na forma de visualizar o projeto. Como que o analista projetou ali na terceira figura, né, até a gente passar aqui como que foi programado, né, ou como que o programador codificou, criou a codificação daquele projeto. Imagina um projeto de desenvolvimento, como é que o consultor vendeu, como é que a pessoa que vende a ideia do projeto, como é que ela vende, falando ali sobre, né, o conforto que você vai ter com esse projeto, né, o que esse projeto vai trazer de facilidade, né, dentro do projeto, né, como é que ele foi documentado lá embaixo, nossa primeira figura, aqui, como é que foi documentado o projeto, né, depois como é que ele foi instalado, como que ele foi cobrado, né, um mega parque de diversões, como ele foi desenvolvido o suporte dele, e por fim, como que o cliente realmente queria esse balanço. Então só aqui a gente já vê que um projeto simples, né, tem 8 formas de se ver ou de se preparar e desenvolver o projeto. Então isso aqui é só para mostrar para você que saber se comunicar é uma arte, e se comunicar de uma forma que não seja tão clara, tão objetiva, pode trazer aí formas diferentes de se ver o mesmo projeto. E como é que as comunicações do projeto se dão? Geralmente, um gerente de projetos, um coordenador, um responsável por um projeto, ele fica de 70% a 80% do tempo dele se comunicando, ou seja, gerando um fluxo de comunicação claro, eficiente, eficaz, fazendo com que a comunicação flua dentro do projeto ou durante o tempo de projeto, para que todos estejam na mesma página, para que todos tenham a mesma visão do projeto, para que todos saibam qual é o mesmo caminho que todos estão indo, né, qual é o mesmo objetivo, o mesmo fim desse projeto. Por mais que tenham várias pessoas trabalhando no projeto, por mais que tenhamos várias funções diferentes no projeto, todos têm que saber que mesmo, né, aquele conceito do relógio suíço, cada um tem a sua função, seu mecanismo dentro do projeto, mas todos trabalham para o mesmo objetivo, né, com que o relógio suíço trabalhe de uma forma correta, né, dentro do tempo, informando ali a hora. Então essa é a ideia da comunicação de projetos que eu quero trazer para você aqui. Bom, quais são os objetivos das comunicações em projetos? O primeiro objetivo que eu quero discutir com você é as habilidades interpessoais, né, dentro do gerenciamento de projetos. Que habilidades um gerente de projetos tem que ter, precisa ter, para se gerenciar, para cuidar, para tratar um projeto? A primeira delas é conquistar a confiança de todos os stakeholders. E aí eu quero dizer para você, seja a sua equipe do projeto, seja o seu cliente, sejam os seus parceiros de negócio,
os fornecedores dentro do projeto, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto precisam confiar que você, como o líder desse projeto, como a pessoa que vai dar o guidance, o guideline, o guia, a direção, né? Elas têm que ter confiança naquilo que você está dizendo, sejam nas reuniões, sejam nos relatórios, sejam nas comunicações informais, sejam nos e-mails, nos telefonemas, onde quer que seja, as pessoas precisam confiar. E confiança, eu costumo dizer que confiança é algo que você adquire com o tempo. Imagina uma equipe que você não tem muito tempo, né? Você nunca trabalhou com eles, ou são membros que não conhecem o seu trabalho, não conhecem as suas habilidades, não conhecem suas competências, eles precisam começar a confiar em você. Como é que se adquire confiança? É com o tempo, né? Ninguém começa um relacionamento já confiando. Mesmo que seja profissional. Tem a confiança do background. Se você já é um gerente de projetos sênior, se você já atuou em mais de tantos projetos, se você já fez um projeto igual ou similar àquele que você vai gerenciar agora, possivelmente as pessoas vão ter um nível pequeno de confiança. Elas vão apostar que você já sabe o que você está fazendo. Mas a confiança, saber o que você vai fazer, que aquilo que você está orientando os membros da equipe, os profissionais, está indo no caminho certo, aquilo é só com o tempo, só conforme é igual crédito financeiro, né? Conforme você vai adquirindo crédito e vai pagando, o seu nível de confiança de que você é um bom pagador vai crescendo. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Outra coisa é saber solucionar conflitos. Gerenciar projetos é trabalhar com conflito o tempo inteiro. Seja um conflito entre membros da equipe, eu posso dizer que nesses 14 anos aí de projetos, eu sempre tenho um jogador, um membro da equipe, que se acha a estrela do time, né, que é o Ronaldo, é o fenômeno, é o Messi, é o Pelé, é o Neymar do time, é o Ronaldo, é o Romário do time, que não precisa treinar, só chegar lá e jogar, que ele sabe o que está fazendo. Então, quero dizer para você que gerenciar, solucionar, trabalhar com conflitos, afinal de contas, você lida com pessoas e cada pessoa tem um mundo na cabeça, tem o seu próprio mundo, sua própria forma de ver o mundo. Então, solucionar conflitos, saber gerenciar conflitos é uma arte, e nós vamos ver aqui, não sei se nessa disciplina, talvez aqui um pouco, mas lá em gerenciamento de pessoas, de recursos, de stakeholders, a gente vai sim falar com profundidade como solucionar conflitos, como gerenciar conflitos. E você vai ver que conflitos é bom. Gerenciar o conflito é bom. Encarar de frente um conflito é positivo. Então, ter conflitos num projeto é positivo. Você vai ver como, de que forma isso é positivo e como é que você lida com isso de uma forma positiva, trazendo benefícios para o projeto e para você como gerente do projeto. Então, saiba que conflitos é positivo, conflito é bom dentro de um projeto. Ouvir, talvez o próximo passo do conflito é o ouvir, saber ouvir. Nós já falamos um pouquinho aqui, mas saber ouvir ativamente, saber ouvir o que o outro está dizendo para poder trabalhar aquela informação e não simplesmente ouvir para você saber o que falar. Não é só isso, mas saber ouvir, um ouvido ativo. Saber que a pessoa está querendo expor. Na maioria das vezes, os seus recursos querem só alguém para ouvi-los, só para desabafar. Ainda mais se for um projeto tenso, um projeto pesado, um projeto apertado, um projeto com poucos recursos, onde você é muito cobrado, um projeto onde você tem que entregar 120%, 130%, 140% da sua produtividade naquele projeto. Em alguns momentos, o que a sua equipe quer é alguém para desabafar. Então, saber ouvir também é uma habilidade que o gerente de projetos tem que ter, tem que saber adquirir para poder lidar com as pessoas, com os stakeholders dentro de um projeto. Outra coisa que é influenciar, liderar, motivar, ou seja, saber ser líder, não chefe, mas líder, saber que os seus recursos, eles querem, de repente, no meio de
de um tiroteio onde as pessoas podem estar perdidas, saber que tem um líder, que se olhar para um lugar, você vai estar ali, você vai saber falar alguma coisa, dar uma dica, dar uma orientação, dar um caminho, dar um norte, e fazer com que as pessoas voltem para o trilho, né? Às vezes as pessoas começam a fugir um pouco, tem que voltar ali para o trilho, né? E seguir o caminho do projeto. Saber influenciar as pessoas quando elas não querem ou não sabem como fazer algo no projeto também é uma grande habilidade do gerente de projetos. E claro, motivar, porque em projetos às vezes médio, grande, é comum que as pessoas se desmotivem no meio da jornada, no meio do caminho. Então, saber motivar, saber buscar a motivação daquela pessoa, que para um profissional pode ser uma motivação completamente diferente de outro, também é uma habilidade importantíssima dentro do gerenciamento de projetos. Saber negociar prazos, negociar mudança de escopo, negociar custos, negociar com fornecedores, com um colaborador do projeto, uma pessoa do projeto que não está muito disposta ou que está entregando menos do que tem a capacidade de entregar, saber como negociar com elas, negociar um prazo que vai estourar, vai apertar, vai mudar. É também uma habilidade grande do gerente de projetos. É uma habilidade de apresentação e redação. Então, saber sempre apresentar, seja resultados do projeto, problemas do projeto, mudanças do projeto. Saber escrever. Nós falamos alguns slides atrás sobre como se comunicar de forma formal, de maneira formal. Saber escrever uma boa redação, seja um e-mail, seja um relatório, seja um PowerPoint, é super importante também para o gerente de projetos. Ter a capacidade de falar em público. Você sabia? Deixa eu fazer uma pergunta para você, se você não sabe. Pode procurar no Google. Se quiser dar uma pausa nesse vídeo, procura no Google, você vai ver. Sabe qual é o maior medo do ser humano? É o medo de falar em público, no mundo inteiro. Depois é o medo da morte. Então olha que interessante, as pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. E isso tem uma causa raiz muito provável que pode ser uma dessas. Vê se você se encaixa em uma dessas. Talvez na escola, quando você era pequeno, você foi fazer alguma apresentação lá na frente da sala de aula e seus coleguinhas riram de alguma coisa que você fez. Alguém disse que você não tinha essa capacidade, alguém disse que você não sabia falar em público, enfim. Alguma coisa aconteceu, te criou um trauma, te criou um constrangimento, te criou uma vergonha e colocou na sua cabeça uma crença, que é a que muita gente tem, por isso que é o maior medo das pessoas, que é: eu não sou capaz. Eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de falar bem, eu não sou capaz de ser um bom interlocutor, eu não sou capaz de me apresentar, seja fisicamente, visualmente ou verbalmente. E eu vou te dizer uma coisa que é muito simples, muito fácil. A capacidade de falar em público, ela é muito fácil de resolver. E ela é simplesmente você ir lá e começar a falar. Claro, tem uma parte emocional e tem uma parte lógica, racional. A lógica e racional, ela é o seguinte: é só você buscar conhecer as informações sobre aquilo que você vai falar, sobre o tema que você vai falar. E a emocional é saber como você se preparar mentalmente, emocionalmente, psicologicamente para falar em público. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas, se você falar por mais de 5, 6 minutos, 7 minutos sobre aquele tema, você já vai saber mais do que qualquer um. Sabe por quê? Porque se você chamar qualquer um para ir lá na frente falar no seu lugar, essa pessoa provavelmente também não vai saber. Outro segredo muito legal, eu que já dou aula há 10 anos, há mais de 10 anos, falo na sala de aula em público, eu vou te contar uma coisa aqui. No meu primeiro dia de aula, na minha vida, eu fui dar aula sobre segurança da informação num curso de pós-graduação, aqui em São Paulo. E, apesar de eu ser paulista, eu morei no Rio de Janeiro muito tempo. E eu peguei o sotaque carioca. Então, quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu disse foi: boa noite, pessoal, eu sou o professor Eric. Um aluno já levantou a mão. Eu falei: não, pois não, pode falar.
e ele perguntou para mim o seguinte: você é carioca? Eu falei: sou carioca. Mas carioca ensinando paulista? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: caramba. E aí eu tive que rapidamente pensar o que eu ia responder para aquele aluno. E eu falei: olha, como a gente está num curso de segurança, né, que é um lugar melhor do que o Rio de Janeiro para a gente conhecer, trabalhar sobre segurança, então eu fui lá aprender sobre segurança na prática e voltei para São Paulo. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro tem passado aí nos últimos anos por um momento muito delicado, muito sensível sobre segurança, né, tanto no mundo físico quanto no mundo cibernético. Então, trabalhei muito, né, lá como na área de segurança de dados, de segurança de cybersecurity, mas você acaba tendo que aprender um pouco sobre segurança no mundo físico, real também. Então, eu tive que aprender ali uma sacada rápida para responder ao aluno. Então, eu quero te dizer que sempre vão ter pessoas que vão querer fazer alguma pegadinha, mas o mais importante é você manter a calma. Um outro medo que eu tinha no começo, eu era novo, eu era jovem, tinha até cabelo, quando eu fui dar minhas primeiras aulas. E eu tive muito medo de algum aluno, né, fazer alguma pergunta que eu não soubesse responder. Afinal de contas, como um professor não sabe responder alguma informação sobre o tema da sala de aula, o tema da aula? Eu aprendi que você não precisa saber tudo, né? É muito comum você poder falar para o aluno: olha, eu não sei sobre isso, mas eu vou pesquisar e vou trazer para a gente debater na próxima aula. Então isso eu aprendi com professores mais experientes e hoje eu sei, né, como lidar com essa situação. Então não tenha medo, você não vai saber tudo. Você tem que saber o máximo possível, se inteirar e ter muita tranquilidade para falar na sala de aula, porque essa tranquilidade que é aqui saber ouvir, liderar, influenciar, negociar, conquistar a confiança, tudo isso que a gente falou aqui em cima, ó, tem a ver com a capacidade de falar em público. E aí falar, né, você falar de uma forma positiva, falar com um sorriso no rosto, falar com o peito aberto, saber fazer uma imposição do seu corpo, essa é uma habilidade. E tem cursos, né, não vamos abordar tudo aqui, mas tem cursos que você pode fazer para melhorar a sua capacidade. Como está descrito aí, ó, capacidade. Né? Então, capacidade ou você tem ou não tem. Se você não tem, você já sabe o que fazer. Vai buscar essas capacidades. Né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa muito importante também. As pessoas falam muito sobre a incompetência. Ser incompetente nada mais é do que não ter essa competência. Se você não tem a competência de falar em público, vá fazer cursos para adquirir essa competência. Só isso. Eu vou dar um exemplo também aqui para você. Eu sou incompetente na cozinha. Não sei fazer pratos. Minha esposa é maravilhosa na cozinha. Eu não sou. Então, ser incompetente em algo não significa que você é ruim em tudo. Você simplesmente tem que adquirir esse conhecimento, essa competência. Tá certo? Então, vá adquirir, vá buscar essa competência para que você também seja competente naquilo que você quer para você. Eu fui buscar essas competências. Hoje estou melhor do que antes. Tenho muito ainda o que melhorar, como eu sei que você também, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Né? Já falamos aqui sobre as habilidades, então agora habilidades de comunicação. Novamente, saber ouvir é uma grande competência, uma grande habilidade, né? A habilidade da oratória, de falar bem, de cativar o público, saber o público se envolver com aquilo que você está falando, saber usar as emoções para cativar as pessoas, saber, né, quando você conta uma coisa triste que tem que emocionar de forma mais tensa, você saber cativar a pessoa, com saber fazer a pessoa rir, né? Tem técnicas para você fazer coisas, falar coisas mais engraçadas, temas engraçados no meio, introduzir no meio do seu tema, para que a pessoa solte aquele riso, se descontraia. Tem formas de você já cativar a pessoa nos primeiros 30 segundos da sua palestra. Tudo depende da forma que você inicia o tema. Já fiz vários cursos, né, vários de oratória, apresentação, técnicas de palco. Sabia que um dos mais interessantes é curso de teatro, porque o ator ele tem que saber abrir a peça de teatro, né, o diretor se prepara para isso, para que nos primeiros 30 segundos você já entre na peça,
entre no teatro. Então, existem técnicas para isso. Isso não é, né, achismo. Tem técnicas, eu estudei. Então, eu recomendo. Por exemplo, técnicas de teatro, para você ter uma boa oratória. Técnicas de apresentação, redação e reunião. Saber fazer uma boa apresentação. Tem apresentações que você bota uma imagem e você tem que discorrer aquela imagem, falar sobre ela. Posso falar sobre essa imagem, desse aperto de mão, nesse coração aí do globo, do mundo. Eu posso falar sobre esse tema durante meia hora, 1 hora, sem botar uma palavra nesse slide. Simplesmente falando sobre amor, compaixão, união global. E aí você vai falando e vai discorrendo. E você pode entrar em detalhes, né, na Europa, como é que as pessoas se relacionam. No Brasil, aqui na América do Sul, como é que é o relacionamento mais caloroso do brasileiro. Lá na América Latina, lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos, como é que as pessoas são mais reservadas. Então você pode discorrer aí só com uma simples imagem. Ou, como a gente está fazendo nesse exemplo, botar em bullets aqui, em tópicos, ouvir oratória, técnicas de apresentação, e você ir falando sobre esses temas. Então, saber fazer a apresentação de acordo com o seu público, de acordo com o assunto, de acordo com o tema, de acordo com o tempo que você tem para fazer aquela apresentação. Tudo isso também são técnicas que você pode aprender, e você vai aprender, vai desenvolver para saber fazer uma boa apresentação. Redação, quem é o público que vai ler aquela redação? São executivos? São, né, o gerente de projetos vai fazer isso para um nível mais do board da empresa, diretores, PMO vai fazer uma reunião, uma apresentação, uma redação para executivos. Então é um tipo de linguagem, né, para o seu público mais júnior, mais pleno, é outra abordagem, outro tipo de redação, de texto que você vai usar. Reunião, saber fazer reuniões, né? Levar já os temas da reunião para não ficar uma reunião solta, saber ter uma agenda da reunião, saber a hora de começar, a hora de terminar, né? Quando está chegando ali 15, 20 minutos para terminar, saber já ir buscando o encerramento, já fazendo a finalização. São artes, são habilidades que você vai adquirir no seu processo de comunicação também. Fluência em idiomas estrangeiros. Já falei aqui em alguns momentos, os últimos 5 anos que eu trabalhei na multinacional, né, na IBM, eu gerenciei, eu fui executivo de projetos globais. Então, 100% dos meus projetos foram em inglês. E uma coisa importante, interessante, a fluência no idioma não é só falar fluentemente a língua, mas é falar do jeito deles, né, do jeito que cada um entende. Eu já tive reuniões em inglês, que o meu chefe que eu tinha na época era um diretor, ele era americano. A gente estava numa reunião falando em inglês, tinha um pessoal da Índia, né, lá na Índia, indianos falando, e eu não estava entendendo nada. Aí eu botei no mudo, né, perguntei para o meu chefe, você está entendendo? Ele falou, não estou entendendo nada. Falei, bom, se você que é americano não está entendendo o inglês dele, imagina eu. Então, saber falar fluentemente o idioma do inglês é muito importante, saber interpretar, saber entender o que o outro quer dizer, mesmo na outra língua, é muito importante. E fluência só tem uma forma, é prática, ver filmes, estudar, conversar e, com isso, saber se comunicar. No início, o meu inglês não era tão fluente, tão avançado. Eu fui estudar. Em 2012, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio internacional. Eu peguei um dinheirinho que eu tinha guardado e investi em mim. Como você está fazendo agora, investindo em você, eu investi em mim. Então, como eu sabia e eu queria ter essa fluência, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos, eu já tinha um nível de inglês, né, de intermediário para avançado. Eu fui lá passar 2 meses, uma imersão total, 24 horas falando inglês, pensando em inglês. Eu saí de lá sonhando em inglês. Olha que interessante, como a minha mente já estava voltada para o inglês. Eu já estava sonhando situações em inglês. Então isso é muito importante. E essa fluência só na prática, só testando. E aí uma recomendação, foi uma experiência que eu tive que funcionou. Com o americano, falando ali, foi melhor para mim do que falando em inglês com professores brasileiros. Porque o brasileiro também pensa do jeito do brasileiro. O americano ele não tem outra forma, é o jeito dele. E aí você acaba aprendendo. O inglês é a mesma coisa. Se você for aprender o inglês britânico, conversar com
com o pessoal de Londres te dá uma outra visão, uma outra forma de você ter fluência em idioma estrangeiro. O espanhol, a mesma coisa. Falar em espanhol com o pessoal aqui da América Latina, seja da Argentina, do Chile, que já é completamente diferente, como do México ou da Espanha, são espanhóis completamente diferentes. Então, recomendo a você adquirir essa fluência estudando com os nativos da língua, para você, além de pegar o idioma, pegar a maneira deles falarem a língua deles. Maravilha? Continuando, né, reuniões em projeto. Como é que você faz uma reunião produtiva no seu projeto? Você tem que ter a iniciação do projeto, da reunião. Você tem que saber como você vai iniciar aquela reunião, né? Trazendo uma agenda, trazendo uma pauta da reunião, levando as informações para que todos saibam do que se trata a reunião. É uma forma muito interessante. Planejamento, uma coisa que eu aprendi com um vice-presidente da IBM quando eu trabalhei lá, eu gostei muito e vou trazer aqui para você que você também, se você achar interessante usar, eu gostei muito quando eu vi ele fazer isso. Uma vez eu fui fazer uma reunião de um problema de projeto, talvez acho que o projeto mais problemático que eu tive na vida, porque estava no nível, né, para resolver, estava no nível do vice-presidente. Ele levou, como estava uma reunião agendada, planejada, tinha pauta, tinha uma apresentação que ia ser feita. Eu vi que antes de começar essa reunião, ele abriu a pasta dele, a mala dele, e ele pegou toda a apresentação que ele já tinha recebido previamente, toda ela impressa, estava em papel. Sabe por quê? Porque para cada slide que eu estava apresentando do problema, discutindo as soluções, apresentando, né, era um prejuízo financeiro muito grande no projeto, eu vi que ele fazia muitas anotações em cada slide. E sabe o que eu gostei? Que ele estava inteirado do assunto. Para cada slide que trazia uma situação do projeto, ele escrevia naquela situação, então ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava, inclusive, documentando informações posteriores, porque se dali para frente ele fosse chamado para uma próxima reunião, aquilo que foi discutido na reunião estava anotado no papel. E eu passei a usar essa estratégia. Então, o meu planejamento, sempre que eu posso, eu peço uma apresentação. Olha, vai ter apresentação? Então me manda anteriormente, porque eu imprimo ela e levo. Se não, leve um caderno, uma caneta e vai anotar para cada slide, né, como a gente tem aqui em cima, em azul, reuniões de projeto, eu anoto, né, slide, reuniões de projeto. Eu anoto tudinho que foi discutido naquele slide, que em reuniões futuras a gente sabe o que foi discutido passo a passo, ponto a ponto, slide a slide. Então é um bom planejamento. Saber fazer o kickoff dessa reunião. Então, né, a pauta da reunião. Essa reunião, nós vamos discutir o assunto X, né, para isso precisamos sair com o resultado Y, precisamos de uma definição, precisamos que o João, a Maria, o Pedro traga uma solução ou leve para tratar essa solução. Fazer o kickoff, como a gente faz kickoff de projetos, fazer também um kickoff dessa apresentação é muito importante para que, inclusive, né, como a gente falou em slides anterior, quem está ali na reunião sabe que você tem o domínio sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Fazer um acompanhamento. Então não adianta se fazer a reunião se depois vai cada um para um lado. Tem que fazer acompanhamento do que foi discutido. E saber fazer os encerramentos. Então, a gente aqui no Brasil é muito comum a gente estender as reuniões, estender um pouco, né, até que se chegue no final. Tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim. Isso pode prejudicar a agenda de muita gente se você tem outras reuniões, outros afazeres, você ou qualquer um que está naquela reunião. Outra coisa muito importante, que isso eu aprendi também com os americanos, aconteça o que acontecer. Se a reunião é de 9 às 10 a reunião acaba. Muitas vezes eu vi acontecer de chegar ali faltando 10 minutos para acabar a reunião e eles não encerrarem a reunião. Então, já vi muito isso acontecer também. E isso é muito interessante, né, porque é o jeito americano, né, de respeitar o horário de todos. Então, acabou, acabou. Um outro ponto importante também, deixa eu compartilhar com vocês. Uma vez eu numa reunião,
né? Talvez um dia você tivesse a oportunidade de trabalhar com americano, é assim que funciona. Uma vez, nesse mesmo diretor que eu tinha, que era um americano, ele vinha periodicamente aqui no Brasil, e ele fazia reunião com o time todo, toda quarta-feira às 9 da manhã. Certa vez eu cheguei 5 minutos atrasado, cheguei 9h05. Eu abri a porta e ele parou a reunião, olhou para mim e disse assim: Eric, espera lá fora, por favor. E eu esperei. Quando acabou a reunião, ele me chamou e ele disse o seguinte: o que aconteceu que você chegou atrasado? Eu expliquei, trânsito e tal. Falou assim: você mora na sua residência há quanto tempo? Falei: já tem uns 5 anos. Falei: então você já conhece o trânsito da sua casa até o seu trabalho. Não é uma desculpa. Saísse mais cedo para chegar mais cedo. Então espero que isso não se repita. Então, novamente, falando de comunicação e de cultura, por mais que nós aqui no Brasil tenhamos essa cultura do jeitinho brasileiro, onde 5, 10 minutos não é feio atrasar, para o americano é. Então, do mesmo jeito que ele respeita o fim da reunião, ele respeita o início. Então, saber iniciar uma reunião no horário, respeitando quem está lá, é importante. Então, está aqui mais um exemplo de início e encerramento de reuniões, né, aqui no Brasil e com o americano, por exemplo. E crise, saber fazer reuniões de crise, que são tipos de reuniões completamente diferentes. Porque tudo isso que a gente falou aqui é extremamente importante para você fazer reuniões de crise de projetos. Então, eu chamo de war room, né, em alguns estabelecimentos, algumas empresas, né, quando tem uma crise, faz aquela gestão da crise, saber fazer reuniões muito diretas, pontuais, tratar o problema, trazer a solução e partir para a resolução é muito importante para reuniões de projetos, de crises de projetos. Bom, o objetivo, então, né, dessa área de conhecimento de comunicações é identificar as necessidades, né, do projeto, necessidades de cada stakeholder, necessidades, né, que vão surgir na iniciação do projeto e na fase de planejamento, para que você possa identificar e tratá-las de uma forma coerente, distribuir de forma apropriada as informações. Então, comunicar é saber comunicar bem aquilo que é importante do projeto. Não é toda informação que deve ser divulgada, não é todo o canal de comunicação que deve ser usado. Então, saber usar, distribuir as informações de forma apropriada. Lembra daquele slide? O que for informal, tratar de maneira informal, o que for formal, de maneira formal, seja num relatório, seja numa apresentação, seja num e-mail, seja num report, seja onde for, saber levar. Falar o que é estritamente importante e necessário para quem é de direito, saber convidar para reuniões somente aquelas pessoas que são necessárias, não distribuir de forma apropriada é extremamente importante. E processo de comunicação efetiva, saber fazer todo o fluxo da comunicação. A comunicação não pode ficar isolada, ilhada, ela tem que fluir dentro daquilo que a gente falou até agora. A informação correta para a pessoa correta, na forma correta, no tempo correto. Então isso é extremamente importante para que você tenha uma boa comunicação fluida rolando dentro do seu projeto, certo? E o gerente de projetos deve saber definir para quem e como se comunicar de forma correta, como a gente falou até agora. Então, fez aqui um mapa, né, para a gente dividir aqui as informações. Então, o que é uma comunicação escrita de forma informal? Você pode estar aqui, Eric. Tá bom, você falou pra caramba, mas o que é cada uma delas? Então vamos olhar aqui, ó. O que é escrita de maneira informal? Pode ser e-mails, né? E-mail que você troca a todo momento com a equipe, com os stakeholders. Uma nota, né? Pode ser um SMS, agora um WhatsApp, ou memorandos que você trabalha no dia a dia do seu projeto. Escrita de maneira formal são reuniões, são relatórios, né, de desempenho do projeto, atas de reuniões de cada reunião que você faz, avaliações de desempenho, o termo de abertura do projeto, um plano de gerenciamento, seja de escopo, de cronograma, de custos ou de qualquer outra área de gerenciamento de projetos, né, documentações contratuais, né, quando você está trazendo um fornecedor para o seu projeto, então os documentos, os contratos que você vai
tratar com eles também uma forma escrita formal do projeto. Uma forma oral e informal são telefonemas que você dá para resolver, para tirar uma dúvida, conversas ou entrevistas que você faz para tirar dúvida, para saber como está o andamento do projeto. São as maneiras, de maneira oral e informal do seu projeto. E o formal oral são as apresentações que você faz, os PowerPoints, os Words, os Excels que você vai utilizar, palestras que você faz, workshops, para motivar o pessoal ou para tratar um tema, e as reuniões que você pode realizar, agendar com os stakeholders do seu projeto, tá certo? Então, acho que aqui fica um pouco claro como é que a gente divide aí a parte escrita, a parte oral, a parte formal e a informal de se comunicar no seu projeto. Muito bem, então vou parar por aqui esse vídeo, acho que já tem bastante informação para a gente discutir, debater. Lembrando a você, dúvidas, perguntas, me manda, escreve aqui embaixo para que eu possa responder a você e tirar dúvidas, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno também, de outro colega que pensou e não escreveu, não perguntou. Então vamos agilizar, vamos ativar a nossa comunicação e se tiver dúvidas, perguntas, sugestões, me escreve para eu poder tirar essas dúvidas e a gente debater também. Tá ok? Muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo vídeo.